Muito boa noite, estamos começando nesta quinta-feira, 8 de abril, o nosso Atividade. Nesta quinta-feira, a temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre é de 27 graus centígrados, né? 27 graus centígrados. Aqui na zona norte de Porto Alegre, uma temperatura elevada para o horário. Nós temos começado o programa aqui durante os dias passados, a temperatura não fugia de 24 graus. Então, nós temos com 27 graus, 18 horas e 58 minutos. Nossa atividade aqui, programa que está consolidado no mercado jornalístico do sul do Brasil. E é um programa que temos aqui participantes, integrantes da bancada, a partir da direção de José Silvas, um programa com ideias e opiniões independentes. Não somos vassalos de ninguém, nem do poder público e nem também da própria emissora e da própria direção do programa. Aqui nós damos a informação correta e buscamos a análise imparcial, isenta, análise que sai exatamente do pensamento, da forma de pensar de cada um aqui no programa. A atividade desta quinta-feira, como sempre, né, é exibido pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet TV. Para todo o Rio Grande do Sul, claro, a geografia gaúcha, mas também, claro, evidentemente, através das plataformas digitais, alcançamos o mundo inteiro, né, se assim der para se expressar. Bom, nesta quinta-feira, nossos participantes, temos dois aqui no estúdio, que integrando a bancada, e um que vai falar via tubo conosco. Aqui do estúdio, o Dr. Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Dr. Marcelo Matias, é um prazer, uma honra tê-lo aqui na bancada esta noite, nesta quinta-feira. Boa noite, Silvio. É um prazer enorme poder estar presente na bancada novamente, especialmente contigo e com o Peroto. E já mando um abraço para o vereador Ramiro Rosário, que certamente vamos fazer um excelente programa. Para mim, como sempre, me sinto em casa aqui na RDC e tenho certeza que, considerando todos os andamentos que a política, que a economia, que a medicina, que a pandemia tem, a gente vai ter assunto aqui para um programa cheio e bom para todos. Com certeza. A atividade dela se caracteriza exatamente por isso, que nós estamos no meio de uma pandemia. Ontem tivemos aqui o presidente do Conselho Regional de Medicina, o Dr. Carlos Isaia Filho, e hoje um outro representante de uma entidade importante da área médica, que é o Dr. Marcelo Matias. Também aqui no estúdio, Sérgio Piroto, advogado, gremista. Como é que está, meu amigo? Saudações tricolores, amigo Silvio Lopes. Buenas, doutor Matias. E eu não sabia, fiquei sabendo agora, que o nosso querido vereador está junto conosco. Aqui eu tenho um grande apreço por ele. Um abraço também para o vereador Ramiro. Vereador Ramiro Rosário está em casa, tomando aquele vinhozinho tranquilo, um queijinho aqui, ali. E aí? Na verdade, em casa aqui ajudando a cria, né? Ah, pois é, rapaz. Estamos aqui com Quantos meses com a nossa bebezinha, Lavínia. A Lavínia? 20 dias agora. Puxa, então, tem que hoje, cuidar mesmo, é verdade. Eu pedi aí para o pessoal para ficar em casa aqui, mas não poderia deixar de participar junto com vocês. Com certeza. Um abraço aqui muito fraterno, muito carinhoso ao Marcelo Matias e também ao Sérgio Peroto. Aquela camisa do Flamengo ali é para nos provocar, viu? É uma certa provocação. Uma certa provocação. Provocar a dupla Grenal aqui pro Flamengo, é o nosso carrasco, né? Bom, obrigado então pela tua presença aí, Ramiro Rosário. Nós sempre começamos aqui, vamos manter a tradição, né, Peroto? Eu não sei se tu tem informação, mas tem um rolo federal aí na questão do Grêmio com o Independiente Del Valle. Era para Quito, saiu de Quito, está em Assunção, eu não sei como é que ficou no final da tarde hoje. Então... Sai o jogo amanhã? Sim, sai o jogo. Está confirmado que sai o jogo amanhã. E a gente, nessa fase de pandemia, tudo a gente acaba associando com o Covid, né? Então, o Grêmio viajou para a altitude de Quito e chegando lá, o Renato já tinha sido constatado aqui, né? O exame deu positivo e chegando lá, 2 jogadores do Grêmio, depois mais um. Na verdade, 2 que testaram positivo e logo em seguida houve outros 2 com sintomas, embora tivesse testado negativo. Mas aí o que acontece? As autoridades do Equador, em função de ter um protocolo rígido, que começava a vigir inclusive hoje, e o Grêmio estaria lá hoje em função disso, teria que ficar com 10 dias de quarentena quem chega do Brasil, onde esta cepa está aqui de maneira acentuada em relação a outros países, então foi proibido sequer treinar. E o jogo também cancelado, aí que a alternativa foi ir para o Paraguai. E agora o jogo está confirmado para amanhã e talvez, agora o Independiente Del Valle está querendo que o segundo jogo seja lá também, os 2 em campo neutro, mas parece que não. A Conmebol está sendo firme, sai o jogo amanhã e o outro aqui no
na arena. Mas só para, bem rapidamente, a associação com o Covid, eu acho que a gente tem que sempre estar com os pés no chão. E os jogadores testaram positivo? Sim. O que o protocolo proporcionou? Isolamento imediato daqueles que testaram positivo e aqueles que tinham alguns sintomas, embora tivessem testado negativo. Certamente essas pessoas, se não estivessem no meio do futebol, teriam com certeza mais probabilidade de contaminar outras, porque não havia controle nenhum. Então, no meio do futebol, há um controle, um protocolo muito rígido. E em tudo que cerca as partidas de futebol. Então, o que eu concluo disso, Silvio Lopes? Eu concluo que esse é um exemplo claríssimo no futebol, que mobiliza milhões de reais, gera grande número de empregos, movimenta a economia como poucos outros setores, em que a gente pode, sim, caminhar pelo dourado caminho do meio, com todos os cuidados de protocolo e desenvolvendo atividade, porque mexe com a economia. E aí, outra coisa, né? O futebol, como está sendo agora, como está sendo e é exibido pela televisão, num momento como esse, das pessoas reclusas em casa, né? Também é uma forma de lazer, que distrai as pessoas e ajuda neste ambiente aí. Doutor Marcelo Matias, senhor presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, essas providências tomadas lá são adequadas do ponto de vista médico? Olha, países que tiveram sucesso no manejo da pandemia têm por característica a possibilidade de evitar o trânsito de pessoas infectadas. Então, a gente tem sempre como exemplo países insulares, mesmo que grandes, como a Austrália e a Nova Zelândia, que conseguiram fechar as fronteiras de forma a ter um índice muito baixo de contaminações. Em países abertos, com fronteiras secas, como todos nós, esse processo é mais difícil. E, portanto, eu sou radicalmente favorável a que todos aqueles sintomáticos, mesmo com os testes negativos, sejam afastados. E a minha felicidade é que não está acontecendo esse jogo hoje, porque se eu estivesse aqui, todas as vezes que eu estava presente, e como eu sou colorado, ou o Inter ou o Grêmio ganhou, os resultados foram muito ruins para o meu time. É verdade. Então, eu fico muito feliz em que não tenha o jogo hoje, porque se tivesse, a gente provavelmente teria um mau resultado para nós colorados. Mas para todos os efeitos, sem levar para brincadeira e falar sério, é fundamental que todos tenham cuidados para evitar o contágio, até porque justamente evitar um processo de distribuição de vírus nesse momento da pandemia para jogadores de futebol, e concordo que o futebol é importante pelo lazer das pessoas, seria importante, e nesse aspecto manter os cuidados é fundamental. Doutor Ramiro Rosário, o senhor é gremista, né? O que achou dessa medida aí? Está confiante no Grêmio mesmo assim? Pelo nosso tricolor, obviamente, e na expectativa de que a gente possa passar o mais rápido possível desse período agora de intensidade da pandemia no nosso país, e que a gente possa evoluir também para a retomada dos grandes campeonatos nacionais, internacionais, e ver aí o nosso tricolor vibrando. Perfeito. Tomara que essa questão que envolveu o Grêmio, inclusive a partir do seu treinador Renato, não tenha também provocado baixas desse estilo, nesse teor, nos jogadores do Internacional, porque afinal de contas tiveram o Grenal na semana passada, no sábado à noite. Vamos torcer para que isso realmente não aconteça. Olha aqui, ó, um recado do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, nosso Banrisul. Se você não precisar ir na agência, por favor, não vá. Pelos aplicativos do banco, faça as operações necessárias. Agora, se for imprescindível a sua presença lá no Banrisul, ligue para a secretária, ligue para o seu gerente e marque a sua visita lá. Aí você vai ser atendido e vai ser naturalmente informado, vai ter o seu problema resolvido dentro da própria agência. Banrisul, aqui é a nossa casa e nela nossa parceria. Nós e Banrisul faz uma grande diferença. Vamos acompanhar. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, olha aqui, um recado da Armazém do Queijo. Bifes à parmegiana voltaram, viu, Piero? Tu que gosta de bife à parmegiana? Gosto. Eu sei que tu adora, tu sai daqui de vez em quando. Eu sou descendente de italiano. Italiano, tem da cepa, né? Isso aí, da cepa. E mande aqui de parabéns. Então aqui, ó, os bifes à parmegiana voltaram
no Armazém do Queijo. Sim, os pratos de sexta-feira voltaram e nesta sexta-feira, portanto amanhã, não poderia deixar de ser diferente. Os maravilhosos bifes à parmegiana da casa Armazém do Queijo. Por quê? Porque são sucesso de vendas e muitos clientes, como o nosso Peroto, eu tenho certeza que o Dr. Marcelo Matias e o próprio Ramiro Rosário adoram, né? Esses bifes à parmegiana lá do Armazém do Queijo. Se você quer fazer uma reserva desses produtos, o WhatsApp do Armazém do Queijo está aí, ó, 51 98020 7107. O telefone fixo também funciona lá. Olha, é difícil, eu não tenho mais telefone fixo, né? Mas Armazém do Queijo mantém lá o telefone fixo para servir melhor vocês. O telefone fixo é o 51, que é o telefone, a guia toda, total, né, de telefone. 33920085, né, o prefixo. E por isso mesmo, no Instagram ou no Facebook você faz a mesma coisa, a mesma operação lá com o Armazém do Queijo. Lembrando, o prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega receberá às 14 horas ou após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier retirar na loja. O valor, 40 pila, viu, 40 pila o prato, o qual possui 2 bifes e serve, em média, 2 pessoas. Pode levar para a tua esposa e tal. Sei que tu não come muito, né? Tem um cara caprichado e tal, tá em boa forma. E tem custo para entrega? Sim, variam de acordo com o bairro. Vale a pena, claro. Demais, um dos pratos mais gostosos da loja, boas reservas e bom proveito lá no Armazém do Queijo, Empório Gourmet. O João Tumelier está sempre lá esperando a sua visita, ele que está feliz da vida, porque afinal de contas, né, o Armazém do Queijo está sendo um grande sucesso. Vamos falar um pouquinho agora de Sucos Petri. A sua sede pede saúde, a sua sede pede melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, absolutamente natural, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. O que não pode faltar na sua alimentação, no seu café, no seu almoço, no seu jantar, é sucos Petri, seja de uva ou de laranja. 2 sucos que estão hoje tradicionalmente presentes na mesa dos gaúchos e dos brasileiros. Muito bem, são 19 horas e 10 minutos, o programa sempre é ao vivo, gosto de dizer isso, que tem pessoas que acham que é gravado o programa, não, é ao vivo. Há 28 anos o programa ao vivo aqui, o jornalismo é realmente um jornalismo sério, um jornalismo que tem a responsabilidade da informação e da opinião independente. Bom, doutor Marcelo Matias, nós temos aí a questão da Covid, as coisas estão se acontecendo. Hoje teve uma reunião do governador com o prefeito Melo e parece que amanhã deverá sair aí um protocolo fazendo um certo distensionamento, né, das restrições em Porto Alegre. Como é que o senhor está avaliando esse encaminhamento das questões? Olha, eu tenho certeza, Silvio, que é importante que isso ocorra, considerando que nós estamos já com os números demonstrando o arrefecimento da incidência da pandemia no país como um todo, no estado de uma maneira mais ampla e em Porto Alegre em particular. Por que eu insisto em dizer isso? Porque, a despeito de a vacinação não ter sido o principal causador disso, o que a gente que acompanha diariamente os números percebe é uma redução do afluxo de pacientes à porta da emergência. Quando há a queda de pacientes à porta de emergência, a gente pode inferir que num futuro próximo a gente vai ter a redução da pressão sobre as internações e sobre as UTIs e da mesma forma sobre a mortalidade. Então, essa perspectiva de melhora, que provavelmente muito mais ocorreu em função da natureza do vírus, que em todas as cepas e todas as ondas tende a durar algo entre 6 a 8 semanas, deve estar ocorrendo no nosso estado e, portanto, é natural que a gente tenha um afrouxamento das restrições, até porque eu insisto em dizer que as restrições, elas não têm nenhuma capacidade de redução de mortalidade. A única coisa que elas são capazes de fazer é de alongar um pouco a curva, e isso a gente percebeu que ocorreu. E a gente percebe de maneira até otimista, eu não gosto muito de ser otimista, mas os números mostram isso, que as incidências começam a cair e a gente pode olhar com um pouco menos de preocupação, portanto segue a preocupação, mas apenas com um pouquinho de otimismo para os próximos dias, porque a tendência parece ser uma tendência sustentada e constante de melhora. Doutor Marcelo, essa situação aí, ela é reflexo da chamada imunidade de rebanho?
Em princípio, sim. Parece que o número de que ele vai caindo a despeito das questões que foram feitas. A gente percebe no país inteiro uma queda. A gente seguiu basicamente uma onda que se seguiu aquela que houve no norte do país, lá em Manaus. A gente percebeu em Rondônia, Roraima, uma onda lá que foi a onda inicial. E quando essa cepa, que é a P1, chegou aqui, ela produziu mais ou menos o mesmo impacto. Um número muito maior de pessoas infectadas, uma transmissibilidade muito maior, uma epidemiologia um pouquinho diferente, pessoas mais jovens fazendo quadros infecciosos muito graves, mas da mesma forma que lá caiu a incidência espontaneamente, aqui a gente também teve esse processo. Então, parece muito mais ser uma coisa da natureza do vírus do que da intervenção da saúde de uma maneira mais ampla, pelo menos na incidência. Já na mortalidade, claro, que a estrutura de saúde ela é capaz de interferir, porque as pessoas internam, têm acesso aos tratamentos, ao oxigênio, aos cateteres de alto fluxo, muitas vezes aos leitos de UTI, e todos esses são fundamentais para o bom atendimento desses pacientes graves da Covid. O Sérgio Perotto é empresário, tem atividade aqui empresarial em Porto Alegre e claro que foi afetado, né, o Perotto. Como é que tu está vendo o encaminhamento dessas questões e como é que está funcionando para ti essas restrições? Primeiro, dessa tendência da flexibilização com responsabilidade. Eu acho que aí o governador acerta o passo e na combinação de cogestão com os prefeitos, acerta também no seguinte sentido. Olha, nós estamos se a curva tende a melhorar, os prefeitos, e ele chamou isso, conclamou os prefeitos, a gente flexibilizará, mas os prefeitos deverão fiscalizar e com rigor para evitar aglomerações. Então, nós não podemos punir, por exemplo, o comércio ou os locais onde seguem protocolos rígidos e se descuidaram de aglomerações de pessoas. Lamentavelmente, ainda aquelas pessoas que não entenderam o que está ocorrendo e fazem festas, aglomerações. Eu lembro, doutor Matias, não sei se foi no Carnaval ou no Ano Novo, milhares e milhares de pessoas aglomeradas na praia, na areia, aquilo estava lotado. Jesus, aquilo é uma contaminação pura, aquilo não pode. E com certa dose de condescendência das autoridades. Então o governador diz agora, vamos flexibilizar, mas os prefeitos devem fiscalizar com rigor e evitar aglomerações. E para concluir, tu disseste como é que está indo lá, comercialmente falando, naquela base de todos os cuidados, de todos os protocolos. Se vai até às 18 horas o atendimento em local, segue esse protocolo, no máximo 4 pessoas por mesa, 2 metros de distanciamento, com álcool gel, a todo momento higienizando mesas e tudo mais. Se após as 8 horas não pode mais consumir no local, aí então take away, pegue e leve, uma pessoa por vez. E depois das 8, só delivery, seguindo rigorosamente, aí é possível a coisa andar. Com os cuidados estabelecidos, aliás, o comércio tem feito a sua parte. Então, isso eu saúdo também, que haja esse encontro de opiniões, encontro de situações do governo do estado e do governo do município, para que se chegue a uma conclusão aí que, em meio termo, né, que as coisas voltem a funcionar, porque afinal de contas o colapso econômico não pode aprofundar cada vez mais, porque vai gerar uma outra crise também, que é uma crise de saúde. Doutor Ramiro Rosário, a Câmara Municipal de Vereadores, ela também exerce, como um outro dos poderes, um poder importante, um papel de protagonista nesse sistema. Como é que o senhor está vendo a Câmara e como é que o senhor analisa a situação da Câmara em relação à administração da Covid em Porto Alegre? Perfeito, Silvio. Primeiro eu quero aqui dizer que sempre é muito bom ouvir o Sérgio Perotto e o Marcelo Matias e ver o quanto nós estamos alinhados aqui também em entendimento. E é importante a gente reforçar, quando inicia um debate a respeito da pandemia de coronavírus, das suas restrições, do combate ao vírus, é sempre importante reforçar 3 premissas que eu gosto de colocar aqui para que todo mundo possa também fazer a sua reflexão. Primeiro, que nós reconhecemos o perigo do vírus. Pelas falas aqui, ficou muito claro do Sérgio Perotto, pelas falas do Marcelo Matias, as pessoas que conseguem ter uma visão da complexidade da situação que nós estamos vivenciando, elas reconhecem o potencial danoso, o perigo do vírus na nossa sociedade como um todo.
Segundo ponto, a segunda premissa é que nós sentimos a dor por cada perda de cada vida, pela dor dos familiares que ficam, das pessoas que acabam sendo acometidas do vírus e também tendo aí sua capacidade de vitória comprometida e tantos outros problemas que esse vírus causa também, inclusive deixando algumas sequelas. E o terceiro ponto, né, que é que nós também sofremos, a gente também sente a dor por cada emprego que é perdido, por cada estabelecimento que é fechado, por cada pessoa que não consegue trabalhar com dignidade para colocar o pão na mesa da sua família. Então, é importante a gente reforçar isso sempre antes de entrar nesse debate, porque, infelizmente, a coisa ela vai, às vezes, para um lado tão louco, de todos os lados, na verdade, né, de todas as correntes ideológicas ou políticas que acabam querendo politizar ou acabam querendo transformar o seu protagonismo político na pandemia em algo mais relevante do que o próprio combate ao coronavírus. E eu vejo que isso não está acontecendo, felizmente, aqui no município e em Porto Alegre. Nós tivemos um ponto alto ali de uma certa ruptura entre o governo do município e o governo do estado, quando houve aquela publicação de um decreto que contrariava uma norma estadual, e aí entrou o Ministério Público em campo e disse, olha, prefeito Sebastião Melo, prefeitura, vocês não podem estabelecer esta medida aqui, porque ela não está de acordo com o estabelecido na cogestão com o governo do estado. Houve uma certa polêmica naquele momento, né, os ânimos se afloraram um pouco, mas tanto o prefeito Sebastião Melo quanto o governador Eduardo Leite, eles viram que e sempre foi esse o discurso deles, a união de esforços é o que vai nos dar resultados concretos, tanto na salvaguarda de vidas, como também na retomada da economia. E o prefeito Sebastião Melo foi ao Palácio Piratini, em reunião com o governador Eduardo Leite, tem acontecido visita ao inverso. O governador Leite foi até o hospital se reunir com o prefeito Sebastião Melo. E isso por que é importante? Porque isso demonstra que está ocorrendo um diálogo político, mas também um diálogo dos dois entes federados que vão buscar soluções em conjunto também para a retomada econômica. Nós sabemos que no governo municipal, e eu aqui inclusive sou muito defensor da retomada ampla e restrita das atividades econômicas, seguindo obviamente os protocolos que são exigidos para que a gente possa aí manter pelo menos um certo distanciamento e um resguardo das pessoas para não se contaminarem, como bem disse aqui o doutor Marcelo Matias. Porque nós acreditamos, nós cremos que um estabelecimento que siga os protocolos, seja ele uma loja, um restaurante, um escritório, enfim, um local que as pessoas acabam se reunindo para trabalhar, mas que cumpra os protocolos, ele é muito mais seguro do que, dependendo do caso, a casa de muitas pessoas que acabam recebendo visitas, acabam recebendo parentes e que não tem o mínimo ali de conhecimento, talvez, ou até de preocupação e com seu próprio resguardo, o resguardo da sua família, o resguardo dos seus vizinhos. Então é importante reforçar isso, que um estabelecimento que cumpre o protocolo, ele é muitas vezes mais seguro do que muitos ambientes, como a própria residência de muitas pessoas e sem falar de outros locais como o transporte público. E o governador do estado acerta nessa também de dizer, olha, é óbvio que nós queremos a retomada das atividades econômicas, mas a gente precisa, né, o governo do estado precisa também que os municípios façam a sua parte no que diz respeito à fiscalização. Eu tive a oportunidade de conversar com o governador nessa semana, inclusive, né, e esse foi um dos pontos dele. Ele me disse, Ramiro, nós estamos buscando flexibilizar, nós queremos flexibilizar, né, mas nós precisamos também contar com o suporte, o apoio dos municípios lá na ponta, que tem a capilaridade dos seus órgãos, dos seus departamentos de atuação lá na ponta, no convívio com o cidadão, seja na fiscalização de estabelecimentos comerciais, seja no atendimento das unidades básicas de saúde, seja nas questões vinculadas à assistência social, que também é uma área que pega muito e que tem precisado ser demandada ao longo desta pandemia, e são os municípios efetivamente que terão condições
de poder realizar essa fiscalização mais próxima e de estabelecer também algumas diretrizes de acordo com a realidade da sua cidade. Então, eu acho que nós teremos aí, certamente amanhã, uma luz, um caminho a ser seguido, anunciando novas flexibilizações e que o município também assumirá essas responsabilidades, porque aqui não há divisões, né? Olha, isso aqui eu faço sozinho, isso aqui tu faz sozinho, essa é a tua parte. Não, todos devem abraçar nesse momento de retomada agora das atividades, para a gente evitar que se tenha um novo surto, uma nova circulação acentuada do vírus na nossa cidade e, consequentemente, novas restrições. Não é o que nós desejamos, estamos trabalhando justamente para evitar isso. Muito bem. O programa Atividade tem 28 anos, eu estou há 4 anos aqui e eu tenho a mais absoluta certeza de que muitas das informações que nós citamos, trazemos aqui para vocês têm o privilégio de só ouvir aqui. Por exemplo, agora eu vou passar a palavra para o Dr. Marcelo Matias. Ele está com os últimos dados aí da evolução do coronavírus, que em muitos veículos nós sabemos que se o dado é bom, eles escondem, ou dão uma interpretação de forma a tirar o lustro desse dado bom que nos traz mais esperanças. Dr. Marcelo Matias. Olha, eu faço questão de trazer aqui dados oficiais, foram publicados hoje pela equipe de epidemiologia do Hospital Moinhos de Vento, e a gente tem aqui, é muito importante enxergar, eu vou tentar isso para evitar, a gente está enxergando aqui uma queda muito importante na incidência de casos, e essa curva que a gente está vendo aqui, que é a curva de Porto Alegre, das internações hospitalares, aqui no caso em um grande hospital, que é a referência para o Covid, ela tem sido reproduzida em todo o estado do Rio Grande do Sul, em toda a nossa cidade. Então é extremamente importante que a população saiba disso e justamente por isso a gente não deve, e concordo plenamente com o Perotto, que foi muito claro nisso, a gente não deve relaxar nas nossas precauções. Faço questão de dizer, entrei aqui nesse ambiente, estava de máscara, sairei aqui de máscara, utilizo ela durante praticamente todo o meu dia, a gente mantém o distanciamento, utilizamos o álcool gel o Estamos tempo só inteiro. em 3 na mesa aqui, bem longe. Só em 3, bastante distantes, mas não muda o fato de que é importante que o governo do estado e o governo do município comecem a trabalhar para que as pessoas voltem a trabalhar, porque não existe saúde sem economia. Então, a gente precisa que esse retorno ocorra, mas tudo tem que ser feito com cálculos. E recebemos, inclusive, é muito importante, Silvio, que os nossos telespectadores saibam, recebemos uma visita de um grupo de médicos que conseguiram 1.800 assinaturas na defesa das escolas. A gente tem como uma posição do sindicato respeitar todas as posições divergentes, mas a gente sabe que o número muito grande de colegas tem defendido a abertura das escolas, considerando a essencialidade do ensino, especialmente o ensino infantil e até ensino médio, e nesse sentido a nossa posição tem sido a de que depois que tiver uma tranquilização na incidência como essa que a gente está vendo, depois, inclusive, de que cientificamente seja tranquilo, que a gente possa e precisa abrir. Então, nesse sentido, eu insisto que a gente precisa abrir a economia, mas precisa também abrir as escolas, porque elas são importantíssimas, mas tudo, claro, dentro de segurança, porque a gente não vai estar livre da pandemia só porque a cepa começou a arrefecer no nosso estado. Silvio, eu queria aproveitar esse gancho do Dr. Matias, concordo plenamente, assino embaixo, mas apenas agregar que além dos estudos científicos, de todas as condições colocadas sobre com protocolos, a importância social para a economia e também com os cuidados, sabe que as pessoas pobres desse país são as que mais sofrem com a pandemia. E muitos vão nas escolas por causa da merenda escolar. Tem pessoas que estão passando fome. E esse auxílio que é dado, notadamente pelo governo federal, e agora o governo do estado está também acenando uma pequena possibilidade, eu acho ótimo, e as pessoas vão à escola para comer e elas estão com dificuldade. Então é mais um fator para que iniciem as aulas. Muito bem. Aliás, essa posição do Dr. Marcelo Matias aí do Sindicato Médico, que eu acho que é praticamente da classe médica, ela vem ao encontro daquilo que nós defendemos aqui. Ou seja, eu acho, essa é a opinião minha, os médicos já lá no começo da pandemia já deveriam ter formado um comitê junto com o governo do estado e levar esses subsídios, porque só eles entendem disso. Eu sei que tem comitês aí que nem médico tem.
comitês de coordenação de combate à pandemia, que não tem médico, não tem alguém da área da saúde. Olha, é inacreditável, mas isso acontece. Então, se tivéssemos médicos, e aqui nós, graças a Deus, nós temos no Rio Grande do Sul, a classe médica daqui é um padrão nacional, é modelo nacional. As instituições médicas que representam os médicos também, em decorrência disso, são assim. Então, eu acho que muita coisa poderíamos ter evitado se tivéssemos lá no começo atentado para isso, né, doutor Marcelo? Eu tenho certeza absoluta. A gente, infelizmente, optou muitas vezes, por modelos governocêntricos e eu tenho uma tendência a achar que uma decisão multidisciplinar que inclua pessoal da saúde, médicos e outros profissionais, economistas, também políticos, também juristas, poderia obter resultados melhores do que apenas tecnocratas tomando as respectivas decisões. Muito bem, olha aqui, eu quero lembrar para vocês a auxiliadora predial. O lema da auxiliadora predial é simplificar a sua vida, é o nosso melhor objetivo. Veja bem, a auxiliadora predial é hoje uma das empresas do ramo imobiliário mais destacadas no Rio Grande do Sul. E ela deu um salto extraordinário na sua trajetória. Ela está lá em São Paulo e se notabilizando e conquistando um mercado extremamente rigoroso, extremamente competitivo, que é o mercado paulista. Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a auxiliadora predial tem o telefone 51, que é o prefixo, 3216-1600, e na capital paulista, lá em São Paulo, onde ela está bombando também, da mesma forma que os nossos mercados Zafari, 11 23 48 40 00. E aquela coisa, né? Você tem um investimento imobiliário, não vai deixar para qualquer um fazer a administração, porque afinal de contas, você precisa ter o retorno desse seu investimento. Nada melhor do que uma empresa que tem a maturidade e o discernimento para trazer eficiência ao seu negócio e dar resultado, dar lucro para você. Vamos agora a uma mensagem do governo do estado que justamente vem ao encontro do que nós estamos debatendo aqui, que é o pensamento do governo e essa publicidade do governo para a população gaúcha em relação aos cuidados que ainda devemos ter, devemos manter isso por longo tempo, certamente. Hoje o presidente Bolsonaro disse que a pandemia ela vai arrefecer, mas o vírus vai ficar por aí, os médicos têm confirmado isso, né? Assim como temos outros vírus de gripes aí há décadas, esse vai ficar. Mas, de qualquer maneira, o governo do estado está lançando essa campanha, que já ontem já divulgamos, para que você tome o cuidado necessário, porque, afinal de contas, temos que passar isso e vamos evoluir. Evoluir que significa dizer, tomar o cuidado para que a curva essa caia e o número de contaminados realmente diminua. Vamos acompanhar esta mensagem do governo do estado do Rio Grande do Sul. A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara. Lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos. Muito bem, é isso aí, vamos pegar juntos, que logo, logo nós estaremos numa situação bem normal, né? Podemos viver as nossas vidas. Olha aqui o recado do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Neste momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos, que estão, claro, na ponta de frente, né? E enfrentando os graves riscos desta pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, diz o CIMERS. Mas a consciência cidadã, e é isso importante, a consciência cidadã para com os cuidados com a saúde são determinantes, são fundamentais. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde, a defender não só a saúde dos médicos, é defender a nossa saúde, que afinal de contas, né, os médicos é que tratam de todos nós e os médicos estando com saúde, eles podem nos tratar evidentemente. Um recado também da Aspecir Previdência. A Aspecir é uma instituição de previdência aberta, complementar, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Veja bem, com mais de 100 anos, tem um século, né, de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo e melhor para você e a sua família. O supermercado Zafari, que também está em São Paulo, tem agora a auxiliadora predial, o supermercado Zafari continua sendo aquele supermercado que também é um ponto de encontro, de reuniões que nós fazemos conosco, nossa família, nossos amigos, quando vamos lá fazer nossas compras. Qualidade dos produtos, atendimento rigorosamente decente e de primeira qualidade.
Tem uma campanha institucional do Zafari que vem sendo atualizada e utilizada aqui, que diz assim, ó, a vida acontece quando a gente se encontra. E realmente, o supermercado Zafari é ponto de encontro das famílias, né? O pessoal vai comprar lá, o vizinho, a vizinha, os amigos e tal, a família se reúne para aproveitar e conversar também. E desfrutar naturalmente dos produtos de qualidade oferecidos pelo supermercado Zafari. Vamos a esta informação e esta mensagem do nosso Zafari. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem. Eu quero aproveitar o seguinte, ontem foi Dia Mundial da Saúde, né? Foi ontem, né? Foi o Dia Mundial da Saúde. Dia Mundial da Saúde, que corresponde ao dia em que foi criada a Organização Mundial da Saúde, em 1948, né? Então, de lá para cá, se institucionalizou esse dia, né, como Dia Mundial da Saúde. Nós temos um VT para mostrar para vocês exatamente que falam a respeito dessa efeméride, que é o Dia da Saúde. Vamos ver. Bonita homenagem, né, doutor Marcelo Matias? Olha, eu tenho muito orgulho de fazer parte da categoria médica, de saber que esses colegas estão há um ano sem férias, sem condições de trabalho, sem descanso, muitos deles trabalhando cargas horárias que a população não é capaz nem de imaginar e estão vencendo pouco ao pouco essa dificuldade que a gente tem passado da pandemia. A gente sempre sabe de histórias de colegas que tombaram durante essa guerra e é a eles que a gente quer render a nossa homenagem, porque afinal de contas todos eles serão lembrados para a eternidade por ter trabalhando, dado as suas vidas. Então é um momento que eu tenho muito orgulho de fazer parte da categoria e quero justamente por isso dizer que eu me visto de branco desde o início da pandemia e vou continuar até que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade, como uma muito singela homenagem a você, médico, que está hoje de plantão, enfrentando as dificuldades há tanto tempo e sem ter uma perspectiva tão clara de poder meramente deitar na sua cama e descansar um pouco com tranquilidade. Há um certo paralelo entre a vida do médico profissional e do jornalista. Eu me lembro com muito orgulho, eu acho que o doutor Marcelo já sabe, eu trabalhei muitos anos e criei a assessoria de imprensa da Associação Médica do Rio Grande do Sul, lá atrás, na década de 70, quando Harry Greff era o presidente. Então eu convivi com os médicos, Paulo Hernani Evangelista era diretor lá, Moacir Scliar, de saudosa memória, também frequentava as reuniões da Associação Médica, e realmente o médico, olha, o jornalista e médico tem que trabalhar muitas vezes em 4, 5 lugares, correr daqui para lá. Normalmente eu não vi um médico gordo, né? Nem um jornalista, porque o cara tem que correr demais para trabalhar, para poder, né, ganhar o pão de cada dia. Então, também a nossa homenagem aqui, em nome do José Silva, que é nosso diretor, aos médicos do Rio Grande do Sul, pela competência, pela capacidade e pela doação que dão para salvar vidas, Piroto. Eu acho tão bacana, até emocionante, que o doutor Matias fala. Eu quero me associar às homenagens, ontem foi o Dia Mundial da Saúde, e realmente os médicos têm sido incansáveis. Eu vi uma charge, doutor Matias, que para mim, que me tocou, eu sou muito emotivo, né? Eu vi aquela charge assim, eu fiquei pensando, charge não, um desenho, que aparecia um paciente dizendo assim para o enfermeiro, talvez, puxa vida, faz 2 dias que o meu médico não veio me ver. E na outra cama o médico disse, eu estou aqui. Ele estava entubado também. Aquilo me tocou de uma maneira, sabe? E muitos médicos tombaram também, mas têm sido incansáveis.
E a minha experiência da minha família nesse período todo com a classe médica foi a melhor. São os guerreiros, viu? É verdade. Aliás, acho que foi o Dr. Carlos Isaia Filho, que esteve aqui ontem, ou na semana retrasada, que um outro representante da classe médica disse que era mais ou menos acima de 400 médicos que morreram na pandemia. Não sei se esse dado confere, já tem mais. A gente tem nacionalmente aproximadamente 550 médicos e no Rio Grande do Sul praticamente de 2 a 3 dezenas. A gente não afirma com certeza o número, primeiro porque eles variam e segundo porque tem que estabelecer uma relação de causa e efeito que às vezes demora um tempo para ser estabelecida, mas é muito triste a gente olhar nossas próprias páginas, porque cada um que os Simers tem o contato, a gente faz uma publicação sempre utilizando a cor preta para simbolizar o luto, e nós estamos construindo um memorial dentro do sindicato, no andar térreo, na entrada, visível a todos, no qual, infelizmente, nomes vão sendo acrescentados de colegas que tombaram, e esse memorial só será inaugurado quando nós pudermos efetivamente dizer que dominamos a pandemia. Então é uma situação que a gente faz questão de reconhecer a luta e o sofrimento dos colegas, porque todo o dia, 24 horas por dia, centenas deles dedicam o seu trabalho e o seu esforço em nome da população. Dr. Ramiro Rosário, aí direto da sua casa. Me somar aqui às homenagens que vocês estão fazendo pelo Dia Mundial da Saúde de ontem. Belíssimo vídeo, Dr. Marcelo Matias, belíssima homenagem dos Simers. Também fico feliz em saber desse local, né, que vai contemplar o nome desses nossos heróis da vida real, né, os nossos heróis de verdade que estão aí no fronte da batalha contra a pandemia e que deverão assim ser lembrados por muitas e muitas gerações, e inclusive levando todo o que nós tivemos com essa pandemia para evitar que uma nova situação como essa ocorra novamente, ou pelo menos diminuir, né, os efeitos de uma pandemia com maior conhecimento hoje, com maior acesso à informação, como a gente tem também, está vivenciando ela a cada segundo no país, aqui no mundo inteiro. E bacana que o Silvio mencionou aqui dos jornalistas, ontem também foi do jornalista, né? Então ontem foi o Dia Mundial da Saúde e também o Dia do Jornalista, e a outra classe profissional que está fazendo aí um trabalho espetacular na cobertura da pandemia. Obviamente, assim como qualquer local, nós sempre temos bons e maus profissionais, mas eu tenho certeza que os bons profissionais da área do jornalismo estão fazendo a diferença, levando informação à população, sendo atacados muitas vezes e de forma injusta por pessoas que não querem ouvir a verdade, não querem enfrentar os fatos, enfrentar os dados, os números, e acabam utilizando como subterfúgio aí o ataque à imprensa. Eu acho que o caminho não é esse. A imprensa ela tem que ser aliada neste momento e, claro, os maus jornalistas, os maus profissionais, não apenas na imprensa, mas em qualquer outra área, aí sim seriam expostos, mas não a classe como um todo, né? Então, meus parabéns aos bons, excelentes jornalistas que nós temos, muito especialmente aqui no estado, na nossa cidade, que também estão fazendo esse enfrentamento ao vírus através da informação. Muito bem, olha aqui, vamos falar um pouquinho da Casa dos Óculos. Qualidade a toda prova. A Casa dos Óculos fica ali na Andradas, 1802, bem no centro histórico de Porto Alegre. É uma casa tradicional que você tem lá todas as vantagens com relação aos seus óculos. Isso você encontra na Casa dos Óculos, pessoas bem preparadas, né, especializadas para lhe atender. As novidades em armações, óculos de sol, manutenção, etc., contando, claro, com aquela equipe especializada para atender às suas necessidades. Lembrando, o telefone aí da Casa dos Óculos está no seu vídeo, 3228-6586. Também temos o WhatsApp da Casa dos Óculos, 999-04-4201. Horário normal de atendimento, segunda a sexta-feira, das 9 às 17h30 e sábado, das 9 às 12 horas. Vamos falar um pouquinho do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, que certamente o Perotto teve uma experiência exitosa com o centro. Quem não teve, né? Empresário que não teve essa experiência boa com o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul. Aliás, antes de falar um pouquinho do centro, ontem o presidente do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, que é o Marivaldo Tumeleiro,
entregou recursos para a Santa Casa que vão possibilitar a aquisição de 6.500 itens de saúde para ajudar no equipamento lá da Santa Casa e atendimento aos doentes, principalmente da área de Covid, né? Parabéns aí ao Marivaldo Tumeleiro e ao Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho extraordinário. Eu sempre digo aqui, né, Peroto? Tu que é empresário, o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, eu como economista conheci lá no começo da década de 70, e lá ele já fazia um trabalho espetacular. Eu nunca esqueço o José Silva, eu sei que está nos assistindo, que nós muitas vezes fomos lá no Centro de Integração Empresa Escola, aqueles almoços tradicionais daquele tempo do jornalismo, né? Que tinha os setoristas da área econômica e nós éramos do Jornal do Comércio, o melhor jornal do Rio Grande do Sul. E lá nós conhecemos pequenininho, né, o Centro de Integração Empresa Escola. E no que deu, né, José Silva? Essa espetacular instituição aí, além de fazer esse tipo de trabalho social, ele prepara os nossos jovens para que os jovens entrem no mercado de trabalho e no jargão de economista ele tem a chamada mobilidade social. Vamos aí acompanhar este VT que mostra o programa de aprendizagem do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, o nosso CERS. Às 19h43. O programa vai até às 20h30. Quero lembrar para vocês o seguinte, os horários já faz algum tempo atrás, de 3 semanas, a atividade começa às 18h55 e se estende até às 20h30 aqui pela RDC, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Olha aqui uma primeira grande consequência hoje liberada pelo Banco Central do Brasil, da crise econômica que a gente está passando e que afeta sobretudo as famílias. Aquelas famílias que conseguiram, de uma certa maneira, manter a caderneta de poupança incólume, né? Sem retiradas nesse período do ano passado para cá. Hoje, o Banco Central liberou dados que 3 bilhões e meio de reais foram sacados da caderneta de poupança em março. E aí, claro, as explicações dos técnicos, né, como economista, e o Banco Central corrobora isto, muitas dessas pessoas porque perderam emprego e perderam renda. E também, evidentemente, né, porque no período do começo do ano nós temos aqueles despesas de IPVA, IPTU, uma série de impostos, que, aliás, os governos que nos tiram o direito de trabalhar não aliviam nesses impostos. Então, é uma contradição muito grande. Bem observado. Bem observado, Silvio. Eu tenho, tanto como pessoa física, como pessoa jurídica, essa constatação. Pouco alívio. Lá no início da pandemia, quando era uma fase até um pouco menor do que esses últimos 6, 7 semanas, chegou o governo federal a acenar e fazer efetivamente alguma espécie de financiamento, possibilidade de suspensão de contrato, antecipação de férias, mesmo para funcionário que não tivesse direito de férias. Mas depois, além disso, tanto no âmbito municipal, e o vereador Ramiro estava dizendo que é importante que a esfera municipal dialogue com a estadual e também a federal no enfrentamento da pandemia, eu acho que elas têm que dialogar também e aliviar um pouco o cidadão e as empresas de tributos. Porque eu não vejo em momento nenhum falar, olha, nós vamos reduzir ICMS, vamos reduzir IPTU e os recursos federais. Está lá, foi parcelado um pouquinho o Simples, para empresário que tem o Simples, e depois não veio mais nada também. Então, é sufocante a carga tributária, que é pesadíssima no país, é muito grande, principalmente se comparar com o que nós recebemos, qualquer nível de governo. Então é pesadíssima e nesse momento eu acho que faltou, Silvio, tu tocou num ponto-chave, faltou um pouco de sensibilidade dos governos dos 3 níveis para reduzir um pouco a carga tributária. Aliás, com relação aos combustíveis, eu quero passar agora a palavra para o doutor Marcelo Matias, para também dar a sua opinião a respeito. O governo federal fez o que ele poderia fazer, só que os estados alegavam que estão em crise financeira. Olha, a crise financeira o governo também Ninguém abre mão de nada. O Banco Central hoje divulgou também o dado que a dívida pública do Brasil chegou a 99% do PIB. Ou seja, tudo que nós produzirmos, gerando o valor bruto da produção, mais a renda daí decorrente, vai tudo para pagar dívidas. Quer dizer, se nós tivéssemos que pagar toda a dívida. Isso é uma coisa
Isso é um colapso econômico que vai ter repercussões em décadas no Brasil. Então, o governo federal fez esse esforço, mas os estados não querem absolutamente abrir mão de nada, só querem receber dinheiro do governo federal e muitas vezes até desviar os recursos para outros fins, doutor Marcelo. Nós temos visto uma espécie de dominó de governadores que foram pegos em corrupção durante a pandemia, com recursos que teriam vindo para a saúde e foram utilizados para desvio. Eu nem estou dizendo para outros fins, para desvio. Então, o problema todo é que a politização dessa pandemia levou, inclusive, a isso. Quando o governo federal resolveu reduzir tributos sobre combustíveis, os governos estaduais elevaram os tributos para evitar que houvesse uma redução do preço e pudesse, eventualmente, ser considerado um benefício fornecido pelo governo federal. Nesse aspecto, é importante dizer o seguinte, eu só vou lembrar que quando a pandemia deu uma leve arrefecida e começou-se a perceber os primeiros efeitos deletérios sobre a economia, as mesmas pessoas que utilizavam o argumento vamos cuidar da saúde e a economia a gente vê depois, começaram a falar de economia, acusando o governo federal da crise que estava aparecendo. Essas mesmas pessoas, muito provavelmente, daqui a 5, 6, 7 meses, vão repetir discursos fortíssimos reclamando que a economia está ruim, mas tudo isso em consequência de todos os atos tomados pela lógica do saúde a gente vê agora, economia a gente vê depois. Desde o início a gente tem defendido o seguinte, que não tem como dissociar saúde de economia. Saúde e economia são vitais e a saúde só existe se a economia conseguir bancar a conta. Então, nesse sentido, é importante que a população saiba que trabalhar é fundamental, não existe necessariamente um trabalho que não seja fundamental, porque todo aquele trabalho que gera o sustento de uma família deve ser considerado desta forma e por esta razão imprescindível. O que não significa que a gente não deva constantemente tomar cuidados. E para nós isso teve um impacto razoável, porque os médicos trabalharam o tempo inteiro durante a pandemia e aí chegavam na porta do sindicato e o sindicato trabalhava com restrições impostas pelo governo. E muitos se queixavam disso, porque ele na sua vida privada seguia trabalhando como todos nós fizemos. Eu amanhã às 7 horas da manhã estaria no hospital trabalhando, cumprindo as minhas obrigações. E os próprios médicos, quando vão à porta do sindicato, às vezes têm restrições que são impostas pelo próprio governo. Na verdade, há muita hipocrisia em relação a isso. Mas antes de passar para o doutor Ramiro Rosário, eu sempre, aqui nesse programa, desde o começo da pandemia, quando o Bolsonaro disse que tem que preservar a vida, mas também a economia, eu lancei aqui digamos assim, um slogan dizendo assim, olha, atrás do CNPJ tem e vários CPFs, ou seja, o CNPJ é um termo abstrato. Uma empresa o que é? É um Estado o que é? Um governo o que é? É uma coisa abstrata, uma instituição abstrata. Um CNPJ, uma empresa, ela só tem vida quando tem atrás de si, e tem atrás de si um CPF. Então nem sempre um CNPJ tem uma vida só, tem muitas vidas. Então, esse é o cuidado que o governo quer ter. Por isso que eu aprovo a colocação do Dr. Marcelo Matias e de todos aqueles que, como nós, tentamos fazer isso aqui, dizer que realmente é imprescindível também manter a economia em ação, doutor Ramiro Rosário. Perfeito, e isso a gente, Marcelo Matias aí sabe muito bem, a gente conversou em muitas oportunidades, nós defendemos há bastante tempo a retomada, repito aqui, a retomada de atividades econômicas e sociais, o resguardo da economia, o resguardo dos empregos e, obviamente, seguir os protocolos de forma responsável e combatendo, efetivamente a saúde. Eu acho o grave do governo federal em articulação política, em criar polêmicas desnecessárias num período que deveria ter a nação, dar uma estabilidade institucional. Acho que houve uma falha grave nesse sentido, sim. Isso não me transforma numa pessoa de esquerda, pelo contrário. Sou reconhecidamente de direita, sou uma pessoa, um conservador. Votei na agenda que elegeu o prefeito, o presidente Bolsonaro, votei no presidente Bolsonaro no primeiro e no segundo turno em 2018, mesmo o meu partido tendo um outro candidato no primeiro turno ao Planalto, eu votei no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, e hoje vejo
que ele não cumpriu aquela agenda que foi estabelecida em 2018, em processos de desestatização, no fortalecimento do combate à corrupção, na quebra de paradigmas no modo de se fazer política. E na parte da pandemia, vejo que houve falhas muito graves na condução desse processo e que acabam prejudicando diretamente também a geração de emprego e renda. Acaba prejudicando diretamente os CNPJs. O Bolsonaro falar que por trás de todos os CNPJs há diversos CPFs é muito fácil, mas as suas atitudes, infelizmente, também contribuíram para o fechamento de muitos CNPJs. E houve erros também muito graves na condução nos municípios. Aqui em Porto Alegre, houve erros muito graves também na condução da pandemia, e no governo do estado também houve erros graves na condução da pandemia. E acertos, né? Eu acho que nenhum político, eu acho que nenhum governo saiu ileso desse processo, no nosso país e fora do nosso país. De governante, no momento desta pandemia, acabou de alguma forma contrariando interesses, acabou de alguma forma se equivocando ao tomar atitudes querendo acertar, seja de um lado da preservação da economia, vindo alguns setores da área médica, alguns setores desses tecnocratas aí que a gente acaba expondo também. Então foi um período, está sendo um período, obviamente, de erros e acertos. A gente tem que enfrentar isso com muita serenidade e sem querer crucificar absolutamente ninguém, nem Bolsonaro, nem o governador Eduardo Leite, nem o ex-prefeito Marquesan e nem o atual prefeito Sebastião Melo. Né? Nós, na Câmara de Vereadores, adotando uma postura de proposição, de prática, retórica, todo mundo, né? Retórica e discurso, está todo mundo já por aqui, porque as pessoas querem ter a sua saúde garantido. E dentro dessa linha do que foi colocado aqui, nós fizemos uma proposição, um projeto indicativo à Prefeitura Municipal. E é muito importante colocar, né? Veja bem, nós fizemos um projeto indicativo à Prefeitura Municipal. O que significa isso? Ele é um projeto dentro da Câmara de Vereadores que é encaminhado ao Executivo como uma sugestão. E o Executivo deve dar o retorno dizendo se vai aderir àquela sugestão, se vai aplicá-la, e se não vai aplicá-la, o motivo de não aplicá-la, o porquê não vai colocar em prática. Porque também houve um excesso de busca por brilho, por protagonismo de parlamentos em todo o país, e na nossa Câmara de Vereadores também houve, de fazer projetos de lei totalmente inconstitucionais, projetos de lei que não teriam eficácia alguma, e para jogar, por exemplo, eu quero considerar tais e tais atividades aqui essenciais, porque eu tenho, no tal setor, eu tenho meu nicho eleitoral, no outro eu também tenho meu nicho eleitoral, então eu vou querer agora dizer que essa atividade é essencial. Não só que o legislativo que diz quais são as atividades essenciais, né? Isso é o executivo, seja no município, no estado, na própria União. Então aqui a gente tem uma série de projetos, infelizmente, que foram colocados para inglês ver, para jogar para a torcida, para dizer que estava fazendo alguma coisa e se preocupar. Nós fizemos de uma forma diferente. Nós fizemos o que tem que ser feito, que é o projeto indicativo. Inclusive outros vereadores, colegas vereadores, assinaram esse projeto junto comigo. São eles a vereadora comandante Nádia, que é a vice-líder do governo municipal, a vereadora Fernanda Bart, vereador Mauro Pinheiro, vereador Alexandre Bobadre e vereador Gessé Sangali. E o que diz que é o projeto indicativo número 33/21, quem quiser conhecer ele na sua íntegra, pode acessar o nosso site também, ele está lá numa aba especial, ramirorosario.com.br. Primeiro nós colocamos aqui ao prefeito Sebastião Melo a possibilidade da prorrogação automática dos alvarás sanitários e de localização de atividades de baixo e médio risco até dezembro de 2024. Aqui dando uma aliviada na burocracia aos empreendedores de Porto Alegre, né, de ter que ter mais esse alvará, se preocupar com isso também, com a fiscalização. Então aqui prorrogando os alvarás existentes.
O segundo é a possibilidade do parcelamento do IPTU de 2020 e 2021 até dezembro de 2024. Muito bem. Não se está aqui colocando renúncia de receita, não é isto, né? Que daí sim não se poderia fazê-lo, né? Mas aqui é um parcelamento do IPTU 2020 e 2021 até dezembro de 2024. Que é uma coisa importante. Algo, inclusive, que a Prefeitura de Belo Horizonte já fez. Tá? Todas essas medidas que nós estamos colocando aqui, outros municípios já aplicaram, então nós não estamos inventando a roda. algo aqui que não tenha condições de ser aplicado. Claro. E há outras questões, como a anistia de multas dos decretos passados referente a quem ultrapassou ali meia hora, 1 hora nos seus horários, a redução do ISS para o setor de eventos, a alíquota mínima, porque já não está arrecadando agora mesmo, então para potencializar na retomada econômica, isenção também de taxas de feiras e eventos e da tarifa de água e esgoto para aqueles locais que acabaram tendo o seu custo mantido, mas a sua operação, a sua rentabilidade prejudicada devido à bandeira preta, bandeira vermelha. Então, é uma forma que dá para fazer também. Vocês podem procurar outras das medidas que estão ali. Tá bom. Agora, tu queria fazer uma observação, Perotto? Um elogio e uma crítica ao vereador, porque eu gosto muito dele, é meu amigo, né, o Ramiro? E gosto da tenacidade, do trabalho dele. É para isso que foste eleito. E que bom que tu cumpre com aquelas promessas que fizeste na campanha. Gosto, nós precisamos de pessoas assim. Eu só quero fazer uma observação, respeitosamente, só para fazer um contraponto aqui, viu, doutor Matias? Lá na fala inicial do vereador, que ele disse que votou no Bolsonaro. Que bom que o senhor votou no Bolsonaro, o senhor tem bom gosto. Porque o senhor, certamente como eu, estava cansado da roubalheira que estava mergulhado o Brasil e queria mudar da magnada. Inclusive no seu partido, em que os grandes caciques estavam atolados até o pescoço na corrupção. Diversos. Que bom que o senhor é de outra cepa para aproveitar esse momento que nós estamos discutindo. Muito bem, olha aqui, eu quero dar um recado para você sobre o Vidrobox. Vidros temperados e laminados, duplos termoacústicos, refletivos, envidraçamento de fachadas. Tu que gosta de fazer fechamento de sacada no teu apartamento, na tua box para banheiros e tal. Tudo isso, né? O vidro hoje é um elemento fundamental na área da construção civil, comercial, industrial, residencial, né? O vidro que tu sabe foi criado, ele foi descoberto pelos fenícios em 2500 a.C. Então, ele hoje serve como um elemento extraordinário e fundamental para a construção civil nessas áreas que eu já falei. De qualquer maneira, temos lá instalações comerciais, box para banheiros, películas, divisórias, tampos de mesa, espelhos. Tu que gosta de te olhar no espelho, o espelho. Espelho? Espelho, pode te olhar. Eu não sou vaidoso, viu? Não, eu sei que tu não é. O vereador Ramiro, acho que ele é, né? Um cara jovem, bonitão. Viu só? Atirando pro Ramiro isso aí. Aqui, ó, 3302-4343 é o telefone da Vidrobox, que foi criada em 1971. Eu estava começando, gurizinho, 20 anos, o jornal O Globo, correspondente aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e conheci lá, desde 71, o início desta grande empresa que é a Vidrobox. Vamos agora ouvir mais uma vez e ver este VT do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que possibilita que nós tenhamos um pouco mais de atenção e nos sugere isso, mais atenção, mais cuidados para que a gente possa vencer esta variante do coronavírus. Acompanhe esta campanha do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara. Lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos. Grande abraço ao nosso Jurandir Soares, que está em casa tomando vinhozinho e tal, né? Diz que passou hoje na Vinhos do Mundo. Fez lá, recheou a adega dele de novo. Vinhos do Mundo é com o doutor Matias também, né? Não, já ia dizer. Eu sou do Parmegiana. Ah, tu é da Parmegiana. Armazém do queijo na Parmegiana lá, né? Agora vinho é com o Jurandir e o doutor Matias. E o Jurandir. Um grande abraço ao Jurandir Soares, né? Nosso grande jornalista. Mas a Vinhos do Mundo, o mais importante para a Vinhos do Mundo é proporcionar a você, que é cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos. Sempre com garantia de economia e de qualidade. Vinhos de qualidade, lá você encontra na Vinhos do Mundo.
passe em uma das 3 lojas da Vinho do Mundo aqui em Porto Alegre. Por exemplo, a primeira fica bem pertinho aqui da sede e dos estúdios da RDC-TV, na Cristóvão Colombo 1493, bairro Floresta, na capital. A segunda na Alameda Alípio César 203, ali é o bairro Boa Vista, na capital, e também temos mais uma lá na Getúlio Vargas, né? No bairro Menino Deus, meu bairro lá, Menino Deus 1135, é onde eu vou com o Vilmar Govinatz, que aos sábados a gente dá uma chegadinha lá para reforçar a adega de vinhos. O Vilmar tem uma adega de vinhos que tu não conhece, né? Ele não te convidou nunca, né? O Vilmar é pão duro mesmo, né? Não, tá, ele está comprando bastante vinho lá. O doutor Matias também, né, doutor Matias? Olha, a Vinhos do Mundo é mais ou menos uma loja de sapatos para mulher, para quem é apreciador da bebida. É verdade. O cara entra ali e fica apreciando, ele compra e fica apreciando. Realmente é uma coisa interessante. E aí, doutor Ramiro, está tomando um vinhozinho também aí ou não? Tô louco para tomar um vinho mesmo, né? E eu também sou muito... Eu sou cervejeiro, mas eu aprecio um bom vinho. Né? Gosto muito do vinho. E só para complementar aqui, só não deixar o Perotto aqui disse antes, né? E Perotto, votamos na mesma agenda, né? E seguimos com a mesma agenda. E tem muito bandido no meu partido, e em vários aí também, a gente tem que lutar para colocar eles atrás das grades. Muito bem, olha aqui o Jornal do Comércio de hoje. Hoje é quinta-feira, 8 de abril. Está aí a capa do Jornal do Comércio de hoje. CCR vence leilão e vai gerir 3 aeroportos aqui em Porto Alegre. Olha só, Bagé, Pelotas e a minha terra, Uruguaiana. 620 quilômetros daqui a Uruguaiana. É do Uruguaiana, Silvio? Sim, é muito longe, Uruguaiana. Tem que trazer um pouquinho mais para perto aqui, que a gente vai mais seguido lá. Mas então é importante, é um assunto que eu quero trazer aqui também, porque na verdade esse aí é um tema que eu sempre defendi como economista. A redução do tamanho do Estado, não é aquele Estado mínimo, tirar o Estado não. O Estado tem que ter a sua importância, e tem a sua importância, mesmo um dos clássicos da economia, né, os chamados neoliberais, que é onde me incluem também, mas o Estado tem o seu papel fundamental. O problema é que se reclama a eficiência do Estado, e não o tamanho do Estado. Nós temos um tamanho grande, gigante e ineficiente, então esse Estado não serve. Então, nós saudamos, né, doutor Matias, que tenhamos esse processo aí, ele vai para cá, vai para lá, ele vai devagarinho, quer dizer, vai, volta, recua e tal, mas ele é um processo inexorável. Nós temos que deixar o Estado naquele tamanho fundamental para que seja eficiente e nos dê o serviço pelos quais nós pagamos. Eu não tenho a menor dúvida que vai dar certo, porque a história mostra que os governos tendem a ser maus gestores de algumas áreas, e isso inclui certamente o setor aeroportuário, que sempre na mão de privados teve melhor respostas. Então eu tenho convicção de que o leilão que foi realizado ontem, até o entusiasmo do nosso ministro excessivo ao praticamente não, ao quebrar a bancada com o martelo Tarcísio de Freitas. Do Tarcísio de Freitas, mostra o entusiasmo que ele realmente tinha ao fazer uma coisa cujo resultado financeiro para o país será indiscutivelmente positivo e cujo resultado para aquele que realmente vai utilizar o serviço e para o pagador de impostos, que de alguma forma sempre é chamado quando o Estado se mete, vai ser benéfico. Ramiro Rosário, qual é a tua opinião aí a respeito, Ramiro? Comemoramos muito, né, esse leilão dos aeroportos, comemoramos também, na semana passada, o leilão da CE Distribuidora, né, o pessoal, inclusive, começou a fazer chacota, venderam a CE por 100 mil reais. Ora, não falo na dívida, né? Subiu 7 bilhões em dívida, né, fora o investimento que está todo aí atrasado. Então, na verdade, né, o arrematante agora tem a responsabilidade, assume as dívidas impagáveis para o Estado, né, nessas condições, e assume também aqueles investimentos que são necessários para poder garantir uma distribuição de energia melhor, que a gente tem visto piorar ano após ano. Porto Alegre, inclusive, eu mandei para o presidente da Câmara de Vereadores o ofício requerendo a presença do presidente da CE na Câmara de Vereadores para dar esclarecimentos à população de Porto Alegre sobre as recorrentes faltas de energia na nossa cidade. Há quem diga, inclusive, que isso tem sido um processo de boicote em alguns setores dentro da companhia com relação à privatização que está em curso. Então, se isso está ocorrendo, é mais um motivo para privatizar, né? Nós precisamos buscar desestatizações nos seus mais variados modelos,
seja uma concessão, como é o caso que ocorre com os aeroportos agora, com as nossas estradas aqui, que é muito conhecido o modelo de concessão, que não chega a ir em definitivo para a mão da iniciativa privada, fica por um período de 2 décadas, 3 décadas, sob a responsabilidade da iniciativa privada. Tem um modelo de privatização, que é o que nós defendemos que ocorra agora também aqui em Porto Alegre com a Carris. Vamos, se Deus quiser, né, e o trabalho permitir, privatizar a Carris em breve. E há também modelos de desestatização que é feito através de parcerias ou então também de terceirizações. E eu sou um defensor desse modelo, né, também na saúde. Já tive a oportunidade de conversar com o Dr. Marcelo Matias a respeito desse assunto. Né? Aqui nós tivemos um avanço significativo em unidades de saúde em Porto Alegre que passaram a ser geridas por hospitais, por entidades hospitalares muito reconhecidas da sociedade gaúcha, como é a Santa Casa de Misericórdia, como é o Divina Providência, o Instituto de Cardiologia, o Hospital Vila Nova, que são instituições que passaram a ter a gestão de unidades de saúde. Então, a Prefeitura de Porto Alegre, através da sua mão lenta, burocrática, muitas vezes partidarizada, inclusive, acabava interferindo na gestão de unidades de saúde, ou pior que isso, não conseguia fazer a gestão, porque o engessamento que existe na máquina pública é gigantesco, em processos licitatórios, por exemplo. Para trocar uma lâmpada, às vezes o pagador de imposto não se dá conta disso, quem nos assiste não se dá conta disso. Para trocar uma lâmpada numa unidade de saúde precisa de licitação, né? Para trocar a maçaneta da porta precisa de licitação, para contratar precisa de concurso público. Exonerar é um processo muito difícil e muito complicado e acaba muitas vezes beneficiando maus profissionais em detrimento de bons profissionais. Então a gestão terceirizada também pela iniciativa privada de unidade de saúde, que está em andamento em Porto Alegre e que infelizmente está ameaçada agora devido a ações judiciais, isso é um grande avanço que tem trazido mais atendimento também na nossa cidade. Muito bem. Poderia citar muitas outras áreas nessa semana também, até o asfalto de Porto Alegre, até a Operação Tapa Buraco passou para a mão da iniciativa privada, através de uma licitação que nós realizamos ano passado, em 2020, e que agora uma empresa é responsável por produzir o asfalto nas usinas de asfalto do Sarandi e da Restinga e por aplicar o asfalto nas ruas nas operações Tapa Buraco. Viva a desestatização! Isso aí. Aliás, eu acho das reformas, a reforma previdenciária que já foi feita, a trabalhista, a reforma administrativa, para mim, é a mais importante, mas também, no bojo de tudo isso aí, a reforma política. Nós temos que fazer uma reforma política, que é impossível nós termos, por exemplo, assim, políticos tendo 200 funcionários, um deputado federal, um senador tendo 200 funcionários. Quer dizer, inadmissível isso, né? Piroto, rapidamente uma opinião tua sobre esse assunto. Nesse aspecto também, vereador Ramiro, a minha pauta é essa também. Eu acho tudo interessante. E os últimos movimentos do governador, aqui no Rio Grande do Sul, que ele está conseguindo fazer o que o Sartori já tentara lá e não conseguiu, mas eu acho que o tamanho do Estado, gigante como ele é, ele precisa ser revisto. E eu tinha essa privatização agora da CE, a distribuidora, ela desmitificou uma coisa interessante que eu tinha como uma coisa que a CE não foi privatizada porque ela ficou com todo o abacaxi e o pepino. E a RGE e a S-Sul levaram o filé. Sabe que não é bem assim, porque agora, com a CE distribuidora sendo vendida, a empresa vai pagar em dinheiro mais de 3 bilhões. Porque o rombo do Dr. Matias da CE era de 7 bilhões de reais, isso é dinheiro, não o valor simbólico de 100 mil que for vendido. E se fosse ruim o negócio, a CE não seria vendida. Então ele vai sanear todo esse problema. Alguns anos atrás, viu, Ramiro, eu lembro que advogados em ações trabalhistas, eles não compareciam e era julgado a revelia. Perdiam ações porque não iam nem lá, os advogados da CE. Quer dizer, má gestão. Então eu acho que privatizando vai tirar dos ombros do Estado, vale para os aeroportos, vale para a Carris, onde o aporte, todo mês tem que colocar milhões de reais de aporte na Carris, que é o dinheiro do público. Então estamos juntos nessa pauta também. Má gestão e má fé também, porque eu sempre digo aqui, teve um governador do Estado que o seu escritório de advocacia entrava com ações milionárias, bilionárias, e acabou levando quase a CE à falência. A CE está assim também, muito em função deste governador, advogado, uma banca de advocacia em Porto Alegre, e que fazia... É verdade. E fez milhares de ações
inclusive muitas ações inventadas, que sabe como é que são as coisas, e acabou falindo a CE. Então, e julgadas a revelia. E julgadas a revelia. Quer dizer, muita hipocrisia depois do cara se eleger governador do estado e vem aí pregar, né, moral de cuecas, como se diz, lá na minha terra uruguaiana. Olha aqui, ó, preste atenção aqui para o que eu vou dizer. Para ajudar a conter o avanço dos casos de Covid-19, diminuindo a circulação de pessoas e seguir atendendo aos seus clientes, como sempre, o CCG Saúde disponibiliza o serviço de telemedicina. Tudo a ver aqui com a presença do Dr. Marcelo Matias, presidente do CIMERS. Consultas com o seu médico de referência ou de especialistas, sem precisar sair de casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz para cuidar e ficar pertinho da gente, independente da distância. O telemedicina ou a telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas, com uma equipe especializada que oferece todos os cuidados necessários. Basta apenas agendar. Entre no site ccgsaude.com.br ou pela central de consultas e marcações de consultas do CCG Saúde. Agora, vamos para a área culinária um pouco também, né? Porque esse programa do José Silva é importante porque ele tem todos os segmentos da sociedade, né? Tem tudo, é vinho, é culinária, gastronomia e tal, né? Enfim, é uma coisa extremamente importante. Vamos juntar tudo isso aí no programa um dia, toda essa culinária aí. Toda aí, já viu? Aí nós vamos ter que, nos abastecer com olina, né? Porque aí o Zé aqui tem que pegar aquela olina que tu desse pro Bernardone, que desse tamanho aquele era um botijão de gás de olina pro Bernardone. Então, olina qualquer coisa, então abusou demais. Isso aqui é cansado de abusar, o Peroto. Parmejana muito parmejana grande. muito salgada, muita pimenta, olina nele. Obrigado, Peroto, por dar essa dica aí da olina, tá? Então, olha aqui, o melhor da culinária típica da Serra você encontra na Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, preparado com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Sabe a nona? Olha aí. A nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens, volta ao passado. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Tu gosta de mesa farta, né? Eu sei. Prove a sequência do Galeto ao Primo Canto aqui em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Vamos acompanhar esta matéria aí do grande artista, o Jeremias, que está com um desempenho espetacular dessas mensagens aí da Di Paolo. Vamos lá. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Dr. Marcelo Matias disse agora aqui, né, fora, quando estava rodando aí o VT, que ele não volta lá na Di Paolo, não gostou. Ele come demais lá. É demais, é coisa tão bom que é perigoso. É perigoso, né? É por isso que o Jeremias está fazendo esse comercial lá, porque ele aproveita, que ele faz, vai toda semana ele vai lá para reeditar o comercial, entendeu? Aí tem aquele pratão tudo lá para ele. Um abraço, Jeremias, e realmente parabéns aí pela casa. Olha aqui, ó, o Peroto já fez isso aí. Acho que todo mundo, bom empresário, aquele que preza pelo seu negócio e pelo atendimento aos seus clientes, é ter o gerador energia positiva, a locação de geradores. Porque, afinal de contas, nós estamos entrando num período de temperatura mais baixa, está caindo a temperatura, tem vento, frio. Daqui a pouco tem problema de falta de energia e você vai perder o seu negócio, vai ter prejuízo no seu negócio. Por exemplo, aqui, ó, as locações
Podem ser feitas diárias, semanais ou mensais, e os equipamentos com a potência de acordo com a necessidade do cliente. Veja aí algumas áreas de atuação, além da área de eventos, que, como sempre digo, foi muito prejudicada a partir do março do ano passado, quando começou a pandemia aqui no estado. Condomínios em geral, edifícios e horizontais, mercados, restaurantes e churrascarias, empresas do ramo de alimentos, empresas com vendas online que, ao ficarem sem energia, têm seu faturamento paralisado, hotéis e pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas. O Perotto tem uma fazenda aqui perto, ele já adotou lá do gerador de energia positiva, não tem problema, né? O Perotto, o gado lá está tranquilo. Motéis também? Motéis, tem motéis também? Tem motéis também. Não pode faltar luz, não pode? Não pode faltar luz, né? Pode faltar luz, mas não pode faltar energia. Não pode faltar energia. Os caras estão aqui, estão a milho. Eles viram essa propaganda de Paulo e ficaram mais entusiasmados ainda. Olha aqui, ó, fatores que levam a ficar sem energia, viu? Motéis. Motéis não o pode. Trocadilho, doutor Matias, foi infame, né? Temporais. E tem aqueles desligamentos, falando sério, desligamentos que, por exemplo, a concessionária, no caso a CE, ela faz para a manutenção da rede. Dá um problema lá, o cara vai lá, aqui, ó, vamos tirar a energia dessa área aqui para fazer o conserto. Queima de transformador é uma coisa muito comum. Queda de postes por acidentes. O Perotto já quebrou quantos postes aqui em Porto Alegre de acidente de veículo? Já não quebrou? Quantos já não quebraram, né? Atropelaram o poste se meteu na frente do cara e aí dá problema na energia. Então, se você tem energia positiva, você fica isento disso e mantém o seu negócio. Mas vamos falar um pouquinho agora de uma coisa que a gente se encanta quando fala nisso aqui, sobretudo nesta hora, que é o barranco. O barranco e o barranquinho. O barranco tem 51 anos no coração da gauchada. E hoje hoje ele é conhecido e reconhecido nacional e internacionalmente. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio, complexo Barranco, Barranquinho. Lembrando que há ambientes climatizados e também ao ar livre. Daqui a pouquinho as coisas começam a melhorar mais, né? E nós podemos então frequentar naqueles horários tradicionais do Barranco e do Barranquinho. O telefone do Barranco é 33316172 e o Barranco Barranquinho, né? O Barranquinho é 3028-2310, duas casas da gastronomia gaúcha que são insuperáveis. Para você ter uma ideia aqui, o Barranco, os horários de funcionamento, olha aí, o Barranco diariamente das 8 às 18 e das 18 às 22, pegue, leve ou delivery. Então o Barranco das 8 às 18 normal e entre 18 e 22 horas, pegue, leve ou delivery. E o Barranquinho entre 17h30 e 22 horas por teleentrega ou pegue e leve também, né? Isso é importante porque ele se mantém aí atuando, não de maneira como gostariam, que daqui a pouco vai voltar, mas atendendo aos seus clientes da forma que é possível, dentro das restrições estabelecidas pelo protocolo aí sanitário. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, são 8h20, temos mais 10 minutos. O Ramiro Rosário falou aí agora há pouco, né, sobre a Carris. E o Jornal do Comércio está colocando aqui como submanchete uma coisa que corrobora tudo que a gente já falou aqui sobre a questão da privatização. A Carris, que ela detém as melhores linhas, o filé das linhas em Porto Alegre, olha só, deu um prejuízo nos últimos 10 anos de 345 milhões de reais. É uma coisa inadmissível, doutor Marcelo Matias. É impressionante que uma empresa que realmente tem as melhores linhas da cidade consiga produzir um resultado tão negativo e prova que algumas coisas são fundamentais na mão do governo, especialmente aquelas atividades mais básicas, sem as quais seja impossível ter uma sociedade com qualidade. Mas certamente isso não inclui ter e gerenciar transporte público diretamente, porque os números mostram que a Carris em Porto Alegre é um fardo totalmente desnecessário, até porque exoticamente a empresa pública gera prejuízo e as outras empresas se sustentam com um lucro, ao que me consta, bastante adequado. Muito bem. E, Perotto, qual é a tua opinião sobre a Carris, a questão toda aí, envolvendo a nossa empresa de transporte público? Pois é, o que acontece? É gestão. Elas tinham linhas boas, viu, doutor Matias, mas tinha linhas ruins também. Por quê? Porque tinha clara função social. Naqueles locais onde não havia muito movimento, tinha as transversais. O Ramiro deve saber bem mais do que eu, depois pode me corrigir se eu estiver errado.
Então, essas transversais que faziam um certo papel social, ligando regiões da cidade onde as demais linhas não atendiam, isso sim, não tem dúvida de que era um papel importante e que não era tão rentável. Mas, fora isso, nós temos que considerar a quantidade de empregados, a forma como eram feitas as compras, essas licitações que o Ramiro já falou, a gestão, enfim, tudo mais, que obrigava esse aporte permanente da prefeitura junto à Carris. Então, eu acho que, embora o transporte público seja uma atividade pública, ela pode ser exercida de forma terceirizada, de forma privatizada, mas com o controle do poder público. Isso vai continuar sempre, é assim que se faz. Evitando inchar a estrutura administrativa, o Silvio já falou a respeito da reforma administrativa, que para mim é das mais importantes, e o doutor Matias também falou, nós estamos estrangulados hoje. Saúde também é economia. Da onde nós vamos buscar recursos para a saúde? Hoje não há mais condições. Hoje a gente está sem capacidade de contribuir, e o Estado e a Prefeitura também não têm nenhuma intenção de reduzir tributos. Por quê? Porque a conta é alta, é salgada. E eu acho que a privatização é uma forma de dar fôlego, oxigênio para o poder público fazer as atividades fim, e não as atividades meio. Doutor Ramiro, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu gostaria de uma opinião sua, 2 minutos, se possível, sobre esse projeto que o governo do Estado está enviando à Assembleia para reformular o Fundapem. Eu cito isso porque o Fundapem é importante. É um projeto todo que dá um alívio fiscal aí para novos investimentos e investimentos em geração no Rio Grande do Sul. Qual é a sua visão sobre esse assunto? Perfeito, mas se me permite aqui, que o tema do municipal aqui é Carrício, né, isso nos toca muito e é um tema que nós vamos abordar na Câmara agora nos próximos meses. Né? O próprio prefeito Sebastião Melo já disse, já bateu o martelo, vamos privatizar a Carris. Primeiro que o nosso sistema de transporte, como a gente conhece hoje, ou conhecia, ele faliu, ele quebrou. E eu não estou dizendo aqui que as empresas quebraram, não é só isso. O sistema de transporte público, desde o século retrasado, nas grandes cidades, de trabalhadores, até a indústria, até o comércio, isso acabou. Né? Primeiro porque mudou muito a forma como a cidade se organiza, né? Existe um conceito urbanístico cada vez maior, né, de nós termos as pessoas morando mais próximo do seu trabalho. Nós temos novas oportunidades de deslocamento, sejam eles aplicativos, sejam eles patinetes alugados, seja ele veículo próprio, né? Houve uma mudança também com relação à forma como as pessoas se transportam, e isso faz com que aquelas linhas que são mais curtas, que eram as linhas mais rentáveis, porque gasta menos combustível e leva a pessoa no menor espaço de tempo, mas o preço da passagem é o mesmo, essas linhas acabaram sendo substituídas pelos aplicativos, por outros modais de transporte, e as linhas distantes, que são as mais caras, aquelas que não se pagam e que há necessidade do sujeito que mora lá na Restinga vir até o centro, ele não vai vir de aplicativo, ele não vai vir com outro tipo de modal de transporte, porque se torna inviável, essa linha ela acaba se tornando insustentável e o sistema como um todo ele está exaurido, ele não tem mais condições. Então, nós não vamos tratar apenas de privatização da Carris, nós vamos ter que remodelar, na verdade, o sistema de transporte público como um todo na cidade. E o porquê que a Carris estatal é ruim? Né? O Marcelo Matias aqui, o doutor Marcelo, ele foi cirúrgico numa questão conceitual. Deve o Estado, deve o poder público ter uma empresa de ônibus? Né? É a função do Estado ter uma empresa de ônibus? Não, não é. Né? Segundo ponto, os entraves burocráticos para fazer uma licitação, por exemplo, se numa licitação vence para comprar ônibus, vence a Volvo, na outra vence a Mercedes, na outra vence, sei lá, a Volkswagen. A Carris ela tem de 4 a 5 mecânicas, tipo de mecânicas e de compra de peças interna que uma empresa privada jamais teria. Porque a empresa privada iria, obviamente, comprar diretamente aquele ônibus, aquele tipo de maquinário que ela teria condições de manter e de fazer a manutenção de uma forma mais barata. A Carris, por ser pública, não tem essa prerrogativa. É tudo a licitação e fora a má gestão, evidentemente. Só de conta de água em atraso tinha mais de R$1,5 milhão. E na última gestão se descobriu que o grande furo
era um cano debaixo do estacionamento, que estava vazando há anos. Isso é uma vergonha. Isso demonstra a total ineficiência do setor público em gerir uma companhia como a Carris. Muito bem, obrigado pela sua presença, doutor Ramiro Rosário. Estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer o senhor que está pelo tubo aí. Está entubado hoje, né? Obrigado, um abraço a todos. Um grande abraço, um beijão não para ti, mas para a Lavínia, tá? Nessa joia preciosa aí, a Lavínia. Obrigado, Silvio. E eu espero em breve ver vocês agora na flexibilização. Nós vamos no barranco tomar um chopp, comer uma carne e conversar, tá? Perfeito, um grande abraço, obrigado, uma boa noite, doutor. Viu, Silva? Fala. O Ramiro, ele devolveu o trocadilho da energia lá do motel cirurgia. Ele foi cirúrgico. Cirúrgico, médico, né? Porque ele é médico. Ele só não trouxe um bisturi hoje aqui, mas ele está sendo cirúrgico igual, né? Então, Marcelo Matias, temos aí 1 minuto para suas considerações finais. Eu gostaria apenas de chamar a atenção para que a população não arrefecesse os seus cuidados no momento onde os números parecem demonstrar uma queda da incidência do diagnóstico da pandemia. Vamos continuar lavando as mãos, vamos continuar evitando aglomerações que sejam desnecessárias para que a gente possa voltar para a sala de aula, para que a gente possa voltar para o nosso trabalho com segurança e com tranquilidade. Para todos os efeitos, nós precisamos nunca esquecer que o sistema de saúde esteve ao lado de toda a população o tempo inteiro, está exaurido, está sobrecarregado e precisa do auxílio de todos para conseguir manter a sua função vital em condições adequadas. Mando também um meu abraço para os médicos plantonistas que estão hoje e vamos seguir trabalhando 24 horas para defendê-los. Antes da participação final aí de 1 minuto do Perotto, uma informação do Supremo Tribunal Federal. Ministro Luiz Roberto Barroso determina que o Senado, o Supremo determina tudo, né? Instaure a CPI da Covid. Vai sobrar para muita gente. Perotto. Isso aí. A CPI da Covid até é uma boa, né? Porque hoje foi a primeira pessoa que eu vi, foi o vereador Ramiro, falar que os governadores e os prefeitos também têm culpa no cartório. Eu acho que todos têm que ter suas responsabilidades. Foi um prazer te rever, Silvio, o doutor Matias, o vereador Ramiro. Tudo de bom para as pessoas. Endosso o que o doutor Matias falou agora há pouco. Vamos nos cuidar, vamos em frente com saúde e paz. Aliás, sobre as empresas públicas, o Roberto Campos, grande professor Roberto Campos, dizia que as empresas públicas não são do público, são de tecnocratas administradores e de políticos aproveitadores. Obrigado, doutor Marcelo Matias, pela sua presença. Obrigado. Um grande abraço, Perotto, ao nosso Ramiro Rosário, que ficou aí no tubo. Um grande abraço, uma boa noite para todos vocês. Você, telespectador, também muito obrigado pela fidelidade e pela atividade aqui com o nosso Atividade, né? Sempre acompanhando esse programa há 28 anos. Tenham todos uma boa noite, um bom sono. Amanhã, 18h55, um novo horário que já começou há 15 dias atrás, mas amanhã, 18h55, um novo encontro com vocês, tá bom? Boa noite e até lá.